verso de número 16, 1 Tessalonicenses 5, 16. Eu vou estar lendo na NVI, acompanhe junto comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 16. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. Rogamos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que quando ela é lida, ela nunca volta vazia. Por isso rogamos que ela possa produzir frutos de graça, de quebrantamento, de arrependimento e de vigor. Fala conosco em nome de Jesus. Derrama do Teu poder e da Tua graça. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, nós estamos começando um ano. Esse é o terceiro domingo do ano de 2019. Pode acender lá mais 10, 11, 12. Pode acender a 12 também, Eduardo, por favor. Terceiro domingo do ano de 2019. E nós queremos começar o ano estabelecendo as bases corretas sobre a nossa vida, sobre a caminhada, sobre aquilo que devemos fazer. E é interessante esse texto que o apóstolo Paulo nos convoca, nos comissiona e nos orienta a apresentarmos a nossa vida completamente tratada diante da presença do Senhor. Devemos apresentar o corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como podemos apresentar, então, corpo, alma e espírito irrepreensível? Como podemos apresentar a nossa vida irrepreensível diante do Senhor Jesus Cristo? Ele dá 7 itens para que possamos fazer isso, para que possamos ter êxito, para que possamos ter vitória na nossa vida espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, seja completo de toda boa dádiva, graça e presença do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Há aqui nesse texto 7 segredos que o apóstolo Paulo lista para uma vida cristã vitoriosa. São frases curtas, mas cheias de significados, verdadeiros conselhos do Espírito Santo para nós. Quero te convidar a mergulhar nisso. É rápido, é simples, mas é profundo para todos aqueles que praticam. 7 segredos do apóstolo Paulo para uma vida plena, superabundante e vitoriosa. Quais são eles? Vamos lá? Primeiro, verso de número 16. Se você fechou sua Bíblia, abra aí de novo. Se você fechou o seu aplicativo, olha de novo, palavra de Deus, verso de número 16, de 1 Tessalonicenses. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Uma outra versão diz assim: regozijai-vos sempre. Vamos repetir esse versículo junto? Diga assim: alegrem-se sempre. Diga mais uma vez: alegrem-se sempre. É interessante como o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Tessalonicenses e dizendo para eles: olha, há um imperativo, há uma ordenância, há um mandamento que eu quero entregar a vocês da parte do Senhor. E ele vai dizendo: porque essa é a vontade do Senhor, que vocês se alegrem sempre. Queridos, a alegria é um direito do cristão. Mas como todo direito, como toda bênção que o Senhor nos entrega, nós temos que nos apropriar dela por intermédio da fé. Temos que tomar posse dela. Nós não devemos e nem precisamos depender das circunstâncias para nos alegrar.
Pense bem quem é que está dizendo, alegre-se sempre. Esse homem disse que ele foi assaltado, o apóstolo Paulo, no caminho, muitas vezes. Ele disse que ele entrou 4 vezes para pegar um barco, para atravessar, para fazer um cruzeiro, e as 4 vezes afundou. Você já pensou o que é isso? Ou seja, quando o apóstolo Paulo dizia, estou pensando em fazer um cruzeiro em Cesareia Marítima, todo mundo fugia do barco. Era um pé frio. 4 vezes. Esse homem, ele disse assim, olha, eu já aprendi a passar por tudo, eu já aprendi a ter muita coisa, e já aprendi a passar necessidade, eu já aprendi a ter comida, mas também já aprendi a passar fome, já tive muitas roupas e também já estive nu, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Sabe quem é que está dando esse conselho aqui para nós? Inspirado pelo Espírito Santo, é aquele homem que foi pego pregando o evangelho, chicoteado, jogado numa prisão, não só numa prisão, ele foi jogado num buraco, num calabouço. Dentro da prisão havia um lugar mais fundo, um buraco mesmo, e nesse buraco um lugar onde eles prendiam alguns rebeldes concorrentes. Lá estava o apóstolo Paulo, e o que ele estava fazendo com Silas no fundo dessa prisão? Cantando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Você já pensou o que é isso? Esse homem que passou por tudo isso, ele escreve para a igreja de Tessalonicenses, e o Espírito Santo conserva essa palavra para a igreja de Osasco, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, no ano de 2019, dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Ele não diz assim, alegre-se nas circunstâncias, mas alegre-se sempre, sempre, todo momento, em toda ocasião. Em Deus, queridos, sempre teremos uma fonte de gozo e de prazer. Algumas coisas aqui que eu gostaria de ponderar a respeito da alegria. A primeira delas é, o Senhor é a base e motivo da nossa alegria. Se você olhar Filipenses capítulo 4, verso de número 4, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Se você olhar o apóstolo Paulo, ele está escrevendo muitas cartas e dizendo, regozijai, alegrai-vos, saltai de alegria na presença do Senhor. O Senhor é a base, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Quando olhamos Salmo 16, verso de número 11, diz assim, na presença de Deus há plenitude de alegria. Preste bem atenção. Se você terminou o ano de 2018 abatido, entristecido, perdido, preocupado, dizendo o que eu vou fazer do ano de 2019, primeira coisa, venha participar desse curso que nós teremos segunda e terça, para você ser orientado pelos dons que Deus te deu. Segunda coisa, aprenda na palavra do Senhor, que na presença dEle há plenitude de alegria. Seu coração está abatido, leve ele até a presença do Senhor. A sua alma está entristecida, leve ela até a presença do Senhor. O seu espírito está compungido, leve ele até a presença do Senhor. A tua carne está sofrendo, leve ela até a presença do Senhor. Queridos, obviamente, é lógico que muitas situações da vida podem nos entristecer, podem nos abater, e não estamos imunes a elas, não estamos imunes à dor, ao sofrimento, à perca, à doença, a ter que despedir de um ente querido, mas podemos em todas essas situações de dor, de perca, de angústia, de traição, de lamento, podemos entrar na presença do Senhor e recuperar o sorriso, a alegria, o vigor e o prazer da vida plena no Senhor Jesus Cristo. Abacuque, capítulo de número 3, verso 17 e 18. Algumas vezes nós olhamos e dizemos, olha a economia do país, agora está dando sinal de melhoras, né? Olha a situação da minha empresa, olha a minha situação econômica, olha tudo que eu tenho. Abacuque, capítulo de número 3, ele olha para toda a plantação, eles dependiam de plantação, eles dependiam de gado, dependiam de animais, e Abacuque declara assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos pastos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me
alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós nos alegramos das circunstâncias. Saiu um celular novo, eu ganhei um celular. Daqui a pouco sai um outro celular e supera aquele, e você fala, e agora? Estou fora da tecnologia. Sai um computador, sai uma roupa, sai um carro. Tem gente que se alegra quando compra um carro, e não é pecado se alegrar quando Deus te dá uma bênção. Mas é pecado e é um erro se alegrar só nas coisas materiais, naquilo que você recebe, porque essas alegrias são banais, são passageiras. Mas há um lugar onde há plenitude de alegria. Há um lugar onde os nossos sonhos não são frustrados. Há um lugar onde nós encontramos aconchego. É no Senhor. Olha o que Abacuque está dizendo. Eu exultarei no campo, na lavoura, nos animais, no gado, na vinha. Não! Eu me exultarei no Senhor. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor. Encontre no Senhor um lugar de alegria plena para a sua vida. Segunda coisa a respeito disso, a palavra de Deus é uma fonte de alegria. Quando nós olhamos Jeremias, capítulo 15, verso 16, nós encontramos essa afirmação. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e as tuas palavras eram para mim júbilo e alegria do coração. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor precisa ser uma fonte de alegria para a nossa vida no ano de 2019. A palavra do Senhor, ela precisa ser um lugar onde encontraremos graça, vigor, esperança, promessa, restauração, restituição, vigor e salvação eterna. A palavra de Deus precisa ser isso. O salmista Davi costumava dizer assim, a tua palavra na minha boca é mais doce do que o favo de mel. Eu me alimento da tua palavra, eu vivo pela tua palavra, eu me sustento pela tua palavra, ela é luz para o meu caminho, ela é esperança para o meu alvorecer, ela é sustento para os dias difíceis da minha caminhada. Queridos, quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus, nós somos abastecidos de alegria, pois os nossos olhos se desviam dos problemas e nós o colocamos no Senhor e nas promessas do Senhor e na palavra do Senhor, e passará os céus e a terra, mas essas palavras não passarão, elas se cumprirão, elas são vivas, elas são eficazes. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai até o mais fundo da nossa alma e do nosso espírito. Ela divide, ela separa, ela cura, ela renova, ela traz vida. Uma certa ocasião, eu já contei esse testemunho aqui, entrevistaram um semi-analfabeto, vendedor da Deca. Ele é lá de Belo Horizonte. A Deca é aquela empresa, né, que tem um símbolo como rinoceronte, que faz coisas de pias, de louças, de banheiro, né, de torneira, essas coisas aí. E a Deca é uma empresa que tem uns produtos bons, mais caros. Houve uma crise muito grande em 1990 e pouco, 92, 93, e a Deca não estava vendendo quase no Brasil inteiro, e no Rio de Janeiro quase fechou completamente, começou a fechar os escritórios, os CDs, né, o centro de distribuição, estavam tudo fechado. De repente, o diretor da Deca do Brasil teve uma ideia de levantar qual era o melhor vendedor, e eles descobriram que era um senhor lá de Belo Horizonte, um semi-analfabeto, presbítero da igreja presbiteriana de Belo Horizonte. E então pegaram aquele senhor e mandaram ele para o Rio de Janeiro, e falaram, bom, talvez ele vende em Belo Horizonte, porque tem vínculo, vamos ver no Rio de Janeiro. E ele chegou lá no Rio de Janeiro, e em 2 anos, o Rio de Janeiro estava vendendo mais do que Belo Horizonte, e ele estava batendo recorde de vendas de novo. Então o diretor da Deca fez o seguinte, eu vou fazer uma reunião com todos os vendedores, alugou lá um centro de convenção no Rio de Janeiro, trouxe todos os vendedores e colocou esse irmão semi-analfabeto, tinha só a 5ª série, para poder palestrar para todo mundo. Ele orou e foi para a palestra. Quando deram o microfone para ele, ele perguntou assim, o que vocês fazem antes de dormir? Um levantou a mão e disse assim, eu leio o jornal. O outro disse assim, eu assisto o jornal.
O outro disse, eu acesso informações para poder saber como é que está a economia, como é que estão as coisas, para que quando eu chegue para o cliente, eu possa ter o que dialogar com ele. Aí esse irmão pegou e falou assim, esse é o problema. Sabe o que eu faço todas as noites antes de dormir? Eles falaram, o quê? Ele falou assim, eu abro a palavra de Deus. Vocês ligam a televisão e o jornal está dizendo, está matando todo mundo, está tendo crise, está tendo morte, ninguém vende, ninguém compra, o país está em crise, o dólar está aumentando. E aí vocês vão deitar com aquilo na cabeça, vocês acordam pensando naquilo, vocês vão para o cliente pensando naquilo, o cliente fala daquilo e vocês reforçam que o país está em crise. Sabe o que eu faço? Eu abro a Bíblia. E quando eu abro a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus dizendo assim, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão alto como águia. A palavra de Deus diz assim, os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor voarão alto. Eu abro a palavra do Senhor e eu vejo a Bíblia dizendo assim, tudo é possível ao que crê. Eu abro a palavra do Senhor e vejo a Bíblia dizendo assim, eu te tomo pela tua mão direita e te diga, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento. E aí no outro dia eu vou para o cliente e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ele dizendo na palestra, eu fui para o maior comprador da década do Rio de Janeiro, que já fazia anos que não comprava. E eu cheguei lá e ele disse, rapaz, o país está em crise, está tudo em crise. Mas eu descobri que ele era judeu, e então eu abri a Bíblia e disse assim, rapaz, Israel já esteve em crise muitas vezes, mas o Deus de Israel é poderoso para mudar a história. Creia no Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e a sua história vai ser mudada. O rapaz arregalou o olho, o senhor, ele disse, arregalou o olho e disse, isso é verdade, em outras ocasiões Deus já sustentou a minha empresa, e agora Ele vai fazer de novo, vamos comprar, porque Deus de Israel é o mesmo hoje, aleluia. E ele deu esse testemunho lá para todos os vendedores da década. Queridos, a palavra de Deus, ela traz alegria à nossa alma. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não lemos a palavra, é que nós não nos alimentamos da palavra, é que nós não enchemos o nosso coração da palavra. A gente acorda e vai para o WhatsApp. E o WhatsApp tem algumas coisas boas, mas metade não presta, e fica zapeando o dia inteiro. E algumas pessoas, o único versículo que lê no dia é aquele que alguém manda no WhatsApp. Fala sério, irmão. Como é que você quer ser alegre só vivendo aí, zap. Eu lembrei agora de uma senhorinha de idade aparente aí, corta aí na filmagem, que mandou um vídeo no WhatsApp, ela dizendo assim, agora ninguém mais conversa com ninguém, é só zap. Eu nem lembro o que é que ela falava lá, mas é assim. Queridos, nós precisamos voltar para a palavra. A igreja precisa da palavra. A palavra traz alegria, traz vigor, nos leva à presença de Deus e nos traz paz. Por isso é importante abastecer-nos diariamente da palavra. E quando estamos em tribulação, nós corremos para ela. Quando estamos em alegria, corremos para ela. Quando estamos em luta, corremos para ela. E nós vemos na palavra dizendo, Davi dizendo diante das adversidades, a luta é do Senhor dos Exércitos. É dele. É dele. Essa minha luta, Senhor, eu não quero carregar. Toma também para você. Ele enche-nos de alegria e nos dá vitória. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já chegou na igreja batida? Quantas vezes você já chegou cabisbaixo numa célula? Quantas vezes você já chegou numa reunião pensando em desistir? De repente uma palavra veio, encheu o seu coração, te colocou de pé. Queridos, a palavra de Deus faz isso conosco. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Mas como é que eu vou alegrar com tanta coisa? Alegrai-vos na palavra, alegrai-vos na presença do Senhor, alegrai-vos, 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 e a nossa alegria tem uma fonte, tem um caminho, é Jesus Cristo e a sua palavra. Segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando, olha aí na sua Bíblia, se você fechou, verso de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 17. Orem continuamente. Vocês podem repetir isso comigo? Diga assim, orem, bem forte, orem, continuamente. Há uma outra versão
a corrigida, que diz assim: ore sem cessar. Orai sem cessar. Vamos repetir essa versão? Diga assim: orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Queridos, a oração é uma das chaves mais importantes da vida cristã. É por meio dela que mantemos a nossa comunhão com Deus. É por meio dela que ouvimos a voz de Deus. É por meio da oração que falamos com o Senhor. E oração não é só falar, oração também é ficar em silêncio e desfrutar da presença dEle. Sabe aquela pessoa que você ama muito e só de estar ao lado dela, deitar no colo dela, de estar junto com essa pessoa, você já se enche de graça, de vigor, de renovo. Isso também é orar, estar com o Senhor. Os discípulos de Jesus se impressionaram com uma coisa de Jesus. Os discípulos um dia chegaram e perguntaram assim para o Senhor: Senhor, nos ensina a multiplicar pães e peixe? Não. Chegou no Senhor e disse assim: Senhor, nos ensina a ressuscitar morto, porque o Senhor já ressuscitou Lázaro, já ressuscitou a filha de Jairo. Já pensou que maravilha seria aprender sobre multiplicação de pães? Poxa, agora nós estamos lá com a turma no sertão, orando, levando alimentos. Irmãos, sabem que saiu aí essa semana 12 toneladas de alimento aqui da porta da nossa igreja, fora mais quase 1 tonelada de roupa, brinquedo, uma bênção. Mas já pensou se a gente pudesse pegar aquele pacote de arroz e falar assim: Senhor, graça te damos, multiplica? Que coisa maravilhosa. Mas o que mais impressionou os discípulos na vida de Jesus não eram os milagres, não foram os milagres, não foi a maneira como ele ressuscitou morto, e nem foi a maneira como ele multiplicou pães. Preste atenção. Quando os discípulos estavam impressionados de algo que ele fez e fazia, os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, nos ensina a fazer isso também. Nos ensina a fazer isso que você faz. E sabe o que foi? Orar. Os discípulos disseram em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar como o Senhor ora, nos ensina a relacionar-nos com Deus, como o Senhor se relaciona, nos ensina a orar. E então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E qual é a primeira coisa que ele diz? Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E ele também diz lá no meio: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, um dos princípios da oração é que a oração deve ser feita todos os dias. O que é orar sem cessar? O que é orar constantemente? É orar todos os dias, é o que o Senhor está dizendo. O pão de cada dia, todos os dias. Senhor, me dá o pão, obrigado pela tua presença, graça te dou. Começar a oração com gratidão, todos os dias. Jesus nos ensinou a separar um tempo diário e exclusivo para a oração. Por isso, ore o tempo todo. O que é orar o tempo todo? É orar todos os dias, é orar sem cessar. Queridos, nós precisamos viver isso. Isso vai determinar muito a nossa vida, a nossa vitória, a nossa maneira que vamos viver o ano de 2019 e o resto da nossa vida. Se vai nos levar a ter ou não sintonia com o Senhor. Nós precisamos orar todos os dias. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é também orar o tempo todo. Efésios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo de número 14, Romanos capítulo de número 8. Mesmo em meio aos nossos afazeres, mesmo no meio do trabalho, não devemos perder a sintonia e a comunhão com Deus. Uma forma de fazermos isso, mantermos a nossa sintonia com Ele, é sempre estarmos pensando, conectados com o Senhor, trazendo para a situação diária a presença dEle, orando, lavando louça e orando, limpando a casa e orando, trabalhando e orando, fazendo planilha no trabalho e orando, vendendo e orando, falando todo o tempo com o Senhor. É também fundamental orarmos no Espírito. Orar sem cessar é perseverar na oração, mas é também orarmos em Espírito. Queridos, nós precisamos orar. Eu não posso orar de voz alta aqui, mas você pode orar em silêncio. Nós também precisamos aprender a orar como o apóstolo Paulo diz: ore no Espírito.
Olha lá, Colossenses capítulo 4, Lucas capítulo de número 18, depois você pode ver em casa. Romanos capítulo de número 8, é um texto precioso. Coríntios capítulo de número 14 diz que nós devemos clamar pelos dons espirituais e orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito também é orar em línguas. Queridos, é importante nós pedirmos: Senhor, ministra os seus dons sobre a minha vida, Senhor, me batiza com dons de línguas. Mas para que serve dons de línguas? O apóstolo Paulo diz em Coríntios 14, quem ora em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus e edifica a si mesmo. Nós precisamos orar em línguas também para sermos tratados, edificados, quebrantados e transformados. É fundamental orarmos o tempo todo, orar sem cessar, orar sem cessar. Terceira dica que o apóstolo Paulo nos dá: manifeste a sua gratidão a Deus em tudo. Vamos ver isso? Verso de número 18, olha aí na sua Bíblia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha a NVI como diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você pode repetir o comecinho desse versículo? Diga assim: deem graças em todas as circunstâncias. Você pode dizer assim: eu preciso dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Queridos, mesmo quando nós oramos pedindo, nós devemos também apresentar a Deus a nossa oração com um tempero da gratidão, dizendo: tudo é seu, tudo veio de ti, louvado seja o teu nome. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais duros, mesmo nos dias mais complicados, se você parar e olhar, terá motivos de gratidão a Deus, porque sempre Deus nos dá motivo de gratidão. Ah, mas eu estou vivendo uma situação complicada, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, na minha história, na minha família. Mas se você olhar ao seu redor, você vai ver as digitais do Senhor, você vai ver o cuidado do Senhor. Ah, mas eu estou perdendo, olha essa situação. Mas se você olhar, tem coisas para agradecer. Tem o gato do lado, né, Inês? Mesmo nos dias difíceis, está lá. De vez em quando pode ser que falte o dinheiro, pode ser que falte algo que nós gostamos, mas a presença de Deus, o amor de Deus, o cuidado do Pai, o capricho do Senhor, a presença dEle se faz na nossa vida. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre esse texto, que Deus, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo, não está dizendo assim: dá graças por tudo. Ele está dizendo: em tudo dai graças. Preste atenção nisso. Você pegou e bateu o carro, o que você vai fazer? Falar obrigado, Senhor, porque eu bati o carro? Não. Mas você vai falar obrigado porque o Senhor salvou a minha vida. Você só vai poder dizer obrigado por salvar a minha vida se você tiver a vida salva lá. Se você for para a glória, aí você vai dar um abraço no Senhor e falar obrigado porque o Senhor me deu salvação eterna. Há algum tempo atrás, o meu pai comprou um carro para minha mãe. Era um primeiro carro zero. A gente nunca tinha tido carro zero em casa. Minha mãe foi para a escola Tucunduva, lá em Carapicuíba. Carapicuíba é uma coisa deliciosa. Fui criado em Carapicuíba. Esse menino aí de Carapicuíba, sabe como é que é? Tu é de lá também, não? De lá não, né? Aqui é, eu sei que é. E aí alguém, ela não sabe se é da sala dela, não sabe quem foi. Alguém pegou uma pedra e foi lá e achou que era o Picasso. Riscou o carro todinho. Minha mãe chegou em casa chorando. Meu pai falou: o que foi, Ruth? O carro está arriscado o carro. Claro, não é triste. Meu pai pegou e falou: Ruth, para de chorar. Vamos agradecer a Deus porque nós temos um carro para ser riscado. Quantos gostariam de ter um carro para ser riscado, zero, e não tem, Ruth? Vamos agradecer a Deus pelo carro que foi riscado. Aleluia!
Queridos, há sempre um motivo de gratidão, e quando nós somos gratos, Deus abençoa. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei, diz o Senhor Jesus. Deixe o seu coração procurar motivo de gratidão, deixe o Espírito Santo mostrar, apontar e dizer: há um motivo de gratidão. Mas olha aqui, a minha casa deu uma enchente na minha casa. Agradeça a Deus porque você tem uma casa, agradeça a Deus porque você tinha um fogão, agradeça a Deus porque você tinha um colchão e agora perdeu. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece todas as coisas. Deus, eu sei que há muitas pessoas espalhadas nessa terra de meu Deus, que gostaria de ter um colchão e não tem. Obrigado porque o Senhor me deu esses anos o colchão, agora o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jó fez isso, e por isso Deus mudou a sorte de Jó, e a segunda situação dele foi melhor do que a primeira, porque não eram as circunstâncias que faziam Jó ter gratidão, era sim o Deus de Israel, que ele dizia: louvado seja o nome do Senhor, apesar de toda e qualquer situação que eu estou enfrentando. Você quer ter uma vida abençoada no ano de 2019? Em tudo dai graças. Tenha um coração cheio de graça. Quarto princípio: não apague o Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. Aleluia. Verso de número 19. Não apaguem o Espírito. Vamos repetir isso junto? Diga assim: não apagueis o Espírito Santo. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Não apagueis o Espírito Santo. Aleluia. Não deixa ele apagar, não. Deixa ele brilhar em seu coração. Deixa ele estar presente em sua vida. Mas como é que nós apagamos o Espírito Santo? Como é que nós podemos apagar o Espírito na nossa vida? De algumas maneiras. Uma delas, apagamos o Espírito quando vivemos no pecado, quando insistimos no pecado. 1 João capítulo de número 3, Juízes capítulo de número 16. Queridos, abandone o pecado entristece, o Espírito Santo não quer te compartilhar com ninguém. A Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que ele tem ciúmes de nós, mas não é esse ciúmes doentio que a gente vê, não, ele tem desejo, ele nos quer por completo, ele nos quer inteiro, ele não quer só o seu coração, não, ele quer você inteiro. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para te salvar, para te libertar, para te dar nova vida, para te comprar e para que você seja dele. Você não é mais seu, não. E agora eu faço o que eu quero da minha vida. Quem disse que a vida é sua? Você vai prestar conta dela? Você vai prestar conta da sua vida? Agora, como é então que eu posso viver uma vida abençoada? Não apague o Espírito Santo, abandone o pecado, peça graça a Ele, Ele é fiel e justo, Ele te ajuda a vencer o pecado. Muitas pessoas são como Sansão, há muitos crentes que vivem como Sansão, vão brincando com o pecado, até que o Espírito não suporta mais e diz: não dá, não consigo conviver com isso. Como é que apagamos o Espírito Santo? Quando insistimos na teimosia. Quando nós assistimos à teimosia, a gente apaga o Espírito Santo. Deixa eu te dar um exemplo. O Espírito te fala uma coisa, você vai lá e desobedece. Ele te fala de novo, você desobedece. Não precisa ser necessariamente um pecado. Eu vou dar um exemplo de alguém que fica na teimosia, até que um pai, uma mãe que ama, permite acontecer uma consequência. A irmã Zenaide e o irmão Levi ama muito os filhos dela, mas eu descobri, o Levi que me contou, que uma certa ocasião o Lucas, o filho mais velho, pegou alguma coisa e estava futucando a tomada da casa. E a mãe disse: não faz isso. Lá vai o Lucas de novo: Lucas, não faz isso. Lá foi ele de novo colocar alguma coisa, não sei o que era. Você lembra o que era, irmão Levi? Na tomada? Era um ferrinho. Lá foi ele colocar o ferrinho na tomada de novo. Zenaide já tinha falado várias vezes para não fazer isso. Acho que foi a Zenaide ou o Levi? Foi a Zenaide, né? A Zenaide falou: deixa. Ele não quer? Deixa, tá bom, deixa. Agora o Lucas está com seus 20 e poucos anos, até hoje ele não encapa um fio. Até hoje ele tem medo de eletricidade.
Queridos, nós apagamos o Espírito Santo quando ele vai nos alertando e a gente não obedece. É assim, sabe um sinal de trânsito que pisca? O Espírito Santo vai piscando, dizendo, cuidado com isso, cuidado, cuidado, e você continua, e ele está falando, cuidado, esse negócio é perigoso, cuidado com isso. O Espírito Santo vai avisando, igual a esposa avisa, cuidado com a moto, cuidado com o rapel, cuidado, até que chega uma hora que o Espírito Santo fala, tá bom, você quer, então vai. Você tem diabetes, mas quer ficar comendo açúcar, come. Você quer ficar aí se aventurando, empinando moto, se aventura. Até que acontece um problema, mas o Espírito alertou. Queridos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito que fala aqui no silêncio. A Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito, ou seja, o Espírito fala ao nosso Espírito. Presta atenção, sabe aquele dia que você está dirigindo o seu carro na rua e de repente algo incomoda e diz assim, não vai por esse caminho, sabe o que você tem que fazer? Mudar o caminho. Porque o Espírito fala ao nosso Espírito e nos livra e nos guarda de muitas coisas. Quando é que apagamos o Espírito? Quando pecamos, quando continuamos insistindo na teimosia, mas apagamos o Espírito também quando deixamos de buscá-lo, quando deixamos ele de lado. Não faz isso não. Busque o Espírito, busque nas madrugadas, busque nas manhãs, busque nas noites, busque o Senhor, porque Ele quer falar contigo. Queridos, eu estava ouvindo um pastor dizendo assim, ele é um dos assessores do presidente, foi assessor, ele não é mais. E ele disse assim, olha, eu fui assessor, e é uma multidão de gente querendo um horário com o presidente. E sabe o que eu me assustei? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está disponível a todos nós, todo o tempo. E a igreja quase não marca horário e reserva na agenda para estar na presença de Deus. Para estar na presença de alguém importante a gente vai. Para estar numa entrevista de emprego a gente não atrasa, mas para Deus não há um horário. Sabe quando alguma coisa é importante para você? Quando você olha na agenda e está marcado lá. Quando é importante está lá reservado. Tiago está namorando. Tem um horário que ele liga para a noiva. E aí dele que não ligar. Tem que ligar. É assim. Quando alguma coisa é importante, coloca na nossa agenda. Deixa eu te perguntar um negócio. Deus é importante para você? Você ama Deus de verdade? Muitos dizem sim. Mas sabe quando você pode dizer sim ou não? Quando você olha para a agenda e diz assim, há um horário que é só dele. Eu não negocio com ninguém. Olha essa hora que é dele, eu quero estar com ele, eu quero falar com ele, eu quero estar junto dele. Não é só quando você está lá, pastor, mas quando eu estou no trânsito, eu estou com o Espírito Santo. Eu sei, mas você está no trânsito com o Espírito. Ele quer você por inteiro, sem ter que ter atenção no trânsito, fechado no seu quarto, nas madrugadas na sua sala. Eu não sei qual é o seu campo de batalha, seu lugar de batalha, mas nós precisamos reservar horário para estarmos na presença do Espírito Santo, para ouvirmos a voz dele, para sermos guiados por ele, porque assim nós teremos vitória. Queridos, nós temos tempo para ver rede social, nós temos tempo para fazer um curso na faculdade, nós temos tempo para fazer um curso de inglês, nós temos tempo para tantas coisas, e muitas vezes não reservamos tempo para Deus, e dizemos que somos cristãos e amamos ao Senhor, mas tudo que nós amamos, nós reservamos tempo de qualidade, nós gastamos tempo de qualidade, nós investimos tempo de qualidade, e para ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor, precisamos não apagar o Espírito Santo, e a chama do Espírito aquece quando buscamos a presença dele. Precisamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Quinta coisa, leve a sério a direção profética. Olha o que diz o verso 20, não desprezeis as profecias. Deixa eu falar bem rápido isso com você. Creia na palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão dizendo assim, Jesus não vai voltar mais. Tem até teólogos dizendo isso. Não, Jesus não vai voltar mais. Queridos, ele disse, eu vou preparar lugar e eu voltarei para te buscar. Ele vai vir. Mas ele também disse assim, obras maiores vocês farão em meu nome. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Creia nisso. Creia. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você quer viver obras maiores? Creia nisso.
mas também não desprezeis as palavras proféticas que Deus levanta. De vez em quando Deus levanta um profeta para nos instruir. De vez em quando Deus levanta alguém com dons de profecia para orientar a nossa vida. E muitas vezes a gente endurece o coração. Examina, coloca diante da presença do Senhor e vive aquilo que Deus tem para você. Sexta coisa, verso de número 21. Julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Olha que conselho bom. Vamos repetir isso? Diga assim: julgai todas as coisas, retenha o que é bom. O crente maduro não engole tudo e qualquer coisa que é oferecido. O crente sabe confrontar as coisas que vêm para ele baseado na palavra. Ou seja, nós, quando ouvimos um profeta, nós devemos pegar aquilo, passar pelo filtro da palavra, e se na palavra nós encontramos respaldo, nós podemos guardar aquilo no coração e crer que vai se cumprir. Há muitas pessoas aqui no nosso meio que têm palavra de Deus dizendo que Deus te chamou para missões, que Deus te chamou para uma obra. Ah, mas o tempo passou e agora? Creia naquilo que Deus falou, porque você vai viver. Mas passe tudo pelo filtro da palavra e retenha o que é bom. Sétimo e último princípio que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele nos ensina a escolher viver uma vida de santidade radical. Você pode dizer isso? Diga assim: eu escolho viver uma vida de santidade radical. Verso de número 22, ele encerra dizendo assim: abstende-vos de toda forma do mal. Olha a NVI como ele diz, o verso 22, afastem-se de toda forma do mal. A última grande direção do apóstolo Paulo é que devemos renunciar a toda forma do mal. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos viver uma vida de compromisso radical com o Senhor. Abster-nos do mal é renunciar ao pecado, é viver longe dele. Mas abster-se do mal é também evitar coisas que contaminam. Preste atenção nisso, já estou encerrando. Existem coisas que não são pecados em si. Existem coisas que elas não são um mal só em si diretamente, mas elas vão nos contaminando e nos afastando e entristecendo o Espírito Santo. Afaste-se, abstenha-se de todo o mal. Para Daniel, o mal era a comida do rei. Ele disse: eu não vou me contaminar com os manjares. Não era pecado comer aqueles doces, não era. Mas ele disse: eu não quero, eu não vou me contaminar. Queridos, pense bem hoje sobre o que será que Daniel iria se afastar. É pecado ter Facebook? Não é. Mas para muitos é um mal. É pecado ter o WhatsApp? Não é. Mas para muitos é um mal. Saiu uma pesquisa recente. No meio do ano passado eu a vi. 93% das pessoas que cometeram um adultério começaram a se envolver por intermédio das redes sociais. Encontrou aquele namorado lá da adolescência, encontrou aquela amiga lá do passado e começou a falar o que não devia. Foi criando uns vínculos com algumas pessoas, está lá naquele grupo do futebol e sabe que ali só vem lixo. Abstenha-se de todo o mal. Abstenha-se dele. Decida viver longe dele. E Deus vai te dar graça e vitória para vencer o ano de 2019. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Eu quero orar junto com vocês.